E conforme prometemos, já estamos a partir de agora no Facebook para o nosso bate-papo. Bom dia para vocês que vão nos acompanhar pelas redes sociais. Hoje, aqui nesse momento tão precioso do programa Espaço Mulher, a gente recebe duas pessoas importantes. Por que importantes? Porque elas vão falar de um assunto importante e elas têm se dedicado a cuidar de pessoas. Estou falando do Dr. Roberto Botelho, psiquiatra, titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, preceptor do curso de Medicina FASA, AFIA, preceptor da residência médica em psiquiatria, preceptor do internato de curso de medicina da UFBA, e a lista é grande. Vamos para frente. Tem doutor Arthur também, Jamil, aqui acompanhando o doutor Roberto e também filho. Ele é também médico, filiado à Associação Brasileira de Psiquiatria. E eles estão aqui, gente, para nos ensinar, para nos dar uma aula sobre esse tema tão significante e que tanto tem se falado neste mês de setembro. Você já deve ter ouvido falar, né? Setembro Amarelo. Então vamos cumprimentar os nossos queridos irmãos médicos e eles vão se apresentar de novo, falar quem são eles, onde atende. E bom dia, doutor Roberto e doutor Jamil, doutor Arthur Jamil. Bom dia, Rosielen. Nós estamos felizes por estarmos aqui nesse programa. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes do seu programa e é um imenso prazer estarmos aqui para falar de uma coisa tão relevante e que nós temos, muitas vezes, a sociedade fala muito pouco sobre isso. E esse momento do Setembro Amarelo veio a nos ajudar a divulgar, porque a prevenção é o principal fator de melhora dos nossos índices de suicídio que estão crescendo assustadoramente no Brasil. Então, a gente fica assustado quando a gente ouve falar, mas a gente tem medo de falar sobre o assunto. Existe um tabu, né? Você falou que fala pouco e é verdade. E a gente que está assim, nessa posição de ter uma oportunidade, seja através de um veículo de comunicação, através da profissão, a gente não pode, né, ficar calado. A gente precisa levar esse conhecimento, essas informações para o público em geral, não é mesmo, doutor Arthur Jamil? Exato, e me honra aqui estar, né, nesse ambiente. Agradeço aos ouvintes, agradeço o convite. E é isso, falar sobre o tema, né, até para a gente tirar esse misticismo. Sim. Até porque quando a gente fala sobre esse tema, a gente está focando, né, na prevenção. Não o contrário, a gente não está incentivando. Então é bom estar falando mesmo sobre isso para ajudar aquela pessoa que está passando por isso, ajudar também, né, as pessoas que estão em volta das que estão passando por isso, debilitadas, sinal de alarme, o que fazer, o que olhar também, para a gente estar procurando, né, uma ajuda especializada, né, tanto com ajuda médica quanto ajuda psicológica, que assim, quando a gente for entrar, né, em um debate um pouco mais científico, um pouco mais estatístico, a gente vai estar vendo que realmente previne e diminui muito o risco, né, de um desfecho desfavorável. Sim. Então, vamos focar, né, nesse debate, nessas questões e... Então, você está dizendo que quando se fala, quando se informa, quando tem esse olhar diferenciado para essa pessoa que está sofrendo, os índices são diminuídos. Exato. E o conhecimento é uma arma que a gente usa a nosso favor. Muito bem. Você está aí na escuta do programa Espaço Mulher, está ouvindo a partir de agora esse tema, né, esse assunto de hoje, que é sobre a prevenção do suicídio, de forma assim bem resumida. Mas fique à vontade para falar até mesmo de índices, de estatística, porque isso ajuda a gente a compreender a dimensão desse fato, né? Porque às vezes a gente subestima, a gente não gosta de falar. Eu confesso a vocês que até para falar aqui no programa, eu que trabalho com comunicação, é difícil falar, porque dói. No último sábado, tivemos uma reunião de mães e o testemunho de uma mãe deixou a gente muito abalado, porque ela estava ali para testemunhar como ela ressignificou essa dor pela perda de um filho jovem há pouco tempo, pelo suicídio. Foi impactante. Sim. E é um tema então não está longe da gente isso. Exato. E é um tema que não deve ser subestimado realmente, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né?
700 mil mortes elas ocorrem, né, no mundo todo ano por conta do suicídio. Então, assim, só no Brasil já a gente tem uma estatística muito grande também, né? Então, sim, é uma causa evitável que afeta muito principalmente a população jovem, né, trabalhadora. Então, a cada 40 segundos a gente vai ter um desfecho desfavorável, né, por suicídio. Fora que sempre quando há a tentativa, né, e o desfecho, sim, apenas 1 em 20 que tem um desfecho desfavorável, né, que culmina no suicídio de fato. Então, 1 em 20 é que vai ter esse desfecho desfavorável, ou seja, a morte. Porque as demais receberam um determinado apoio, é isso que você está dizendo? Não, da tentativa que eu sim, disse. as que recebem apoio faz a tentativa, mas não chega de fato às vias. Não, chega por conta, às vias sim. mesmo, mas não chega a ter o desfecho desfavorável. Sim, entendi. Mas eu quero me referir ao cuidado preventivo. Evita como? Como é que é possível evitar diante de tantas tentativas que a gente fica sabendo? Doutor Botelho. Deixa eu pedir uma desculpa aqui aos ouvintes. Quando vocês perceberem que eu me recuar aqui um pouco, até mesmo sair do estúdio, é porque eu estou finalizando um processo gripal e a qualquer momento minha voz pode, desaparecer. Eu deixo vocês batendo papo aqui e vou ali fora um pouquinho. Tá bom, ouvinte? Já fiquem prevenidos. Então, doutor Roberto, vamos aprofundar um pouco mais. O que leva uma pessoa ao suicídio? E depois a gente fala também o que esse familiar, essa pessoa que está do lado, precisa ficar alerta para observar quais sinais. É uma excelente pergunta. Inclusive, na prevenção do suicídio, existem vários programas de segmento e de prevenção. A gente trabalha com alguns. Sim. Então, já falando de sinais de alerta, né, a gente deve sempre incentivar a família de quem está passando por um problema semelhante a esse a estar iniciando um diálogo com a pessoa. Até porque muitas vezes, infelizmente, ocorre que a sociedade ela tem muito preconceito em relação aos transtornos psiquiátricos. Então, aquela questão de, infelizmente, lamentavelmente, pessoas falarem, não, psiquiatra é médico de doido. Então, como se houvesse acepção de pessoas, como se uma pessoa portadora de doença mental fosse pior do que uma pessoa que não tenha. Então, isso gera um estigma horrível e as pessoas têm medo de falar sobre os seus sentimentos e, às vezes, serem criticadas por isso. E, às vezes, ouvirem, assim, às vezes até no meio evangélico, de pessoas assim, não, isso é falta de Deus, é porque você não está buscando a Deus adequadamente. Enfim, isso gera mais um peso sobre a pessoa ao invés de tentar aliviar a carga que a pessoa está tendo naquele momento. Exato. É como se a mente, ou seja, o cérebro, fosse algo à parte. Você pode ter um problema de pele, dermatológico, pode ter qualquer outro tipo de problema nos ossos, procurar lá o seu ortopedista, ninguém fica assustado com isso. Sim, sim. Mas se falar assim, eu estou com um problema mental, estou com insônia, ou eu estou tendo pensamentos intrusivos, igual eu recebo muito na minha clínica, pessoas assim, olha, eu estou sendo acometido por pensamentos que eu não quero, e aquilo está ali, olha, obsessivos. E a pessoa não fala, não se conversa sobre isso. Então, você disse que a primeira coisa é o diálogo. O diálogo e o reconhecimento, né? Reconhecimento. A pessoa está passando por um problema, que é um adoecimento, como hipertensão arterial, como diabetes, e muitas vezes a principal causa de suicídio, disparadamente, são as doenças, os transtornos mentais. Dentro dos transtornos mentais, especificamente os transtornos afetivos. Afetivos. Esse sim, principalmente lá em primeiro lugar a depressão, que a principal causa de suicídio é dentro desses transtornos. Então, antes de chegar a esse clímax, que é tirar sua própria vida, a pessoa já vinha trazendo um histórico, um processo. E às vezes ninguém viu, ou então se viu, não deu aquela atenção que deveria. Que deveria. A pessoa tem vergonha de procurar um médico e a família criticar, porque a família muitas vezes rotula a pessoa como sendo, né, ou tendo um problema especial, ou sendo, como falam, né, infelizmente, louco e tal. E a própria pessoa tem medo de pedir ajuda. Tem medo. Quando ela está sofrendo sobre isso. É frescura, é isso, é aquilo outro. Então, isso leva a pessoa a não falar sobre o tema. Então, nós temos que incentivar
as famílias, inclusive, a terem uma melhor aceitação quando algum membro procura para dizer que está com sofrimento mental, que está com a dor. Então, é algo que é fundamental na prevenção do suicídio, é ouvir os sinais ouvir e ver os sinais de alerta que a própria pessoa demonstra, né, com mudança de comportamento, quando a pessoa se queixa de algo que ela não estava se queixando antes. Então, todas essas coisas, quando está com muita dor... Palavra-chave que você disse aí, você também falou, sinais de alerta. Sinais de alerta. É importante todos que estão em volta ficarem atentos aos sinais de alerta. Aos sinais de alerta. Gente, nós vamos interromper um pouquinho aqui, porque já estamos sendo chamados para o apoio cultural. Nós vamos para um intervalinho. E eu quero que você que está na escuta, compartilhe essa live de hoje, esse nosso bate-papo do programa Espaço Mulher, porque é de grande importância para todos nós, né? Para os ouvintes, para as famílias. Estamos aqui desmistificando essa questão da saúde mental, a importância que devemos ter a esse cuidado preventivo. E quem está aqui hoje no Espaço Mulher são os doutores Roberto Botelho e o doutor Arthur Jamil Botelho, da Clínica Psiquiátrica Amar, que fica ali. Depois eles vão dar o endereço. Deixa eu ver aqui o endereço, para já ir adiantando para vocês, para saber onde é essa Clínica Amar. Vamos dizer aqui. Pode falar aí? Tá uma letra tão pequenininha. Fica Sim. na Avenida Otávio Santos, 328, sim. Bloco C. Avenida Otávio Santos, 328, Bloco C. Otávio Santos ali no bairro Recreio, onde fica a Clínica Mar, onde o doutor Roberto e o doutor Arthur atendem. Então vamos para o nosso intervalo e a gente volta para dar continuidade a esse bate-papo. Compartilhe e também faça comentários, não somente pelo WhatsApp 3201-8071 ou lá no Facebook. A gente volta já já. Gostava de esporte.
em sessão 10. Estamos de volta e hoje aqui no programa Espaço Mulher a gente traz este assunto tão relevante para todos nós. Muitas vezes é um tabu falar sobre esse tema e eu confesso a vocês, apesar de ser profissional da área psi, né, da área de saúde mental, eu também tenho dificuldade de falar sobre o suicídio. É difícil falar sobre isso. Como mãe, imagine, eu ouço tantas histórias de mães que perderam seus filhos através desse comportamento suicida que muitos têm. Muito bem, então, é um tema difícil, mas precisamos falar dele. E a Sociedade de Psiquiatria, né, lançou essa campanha do Setembro Amarelo, para se pensar, para se falar sobre o tema, buscando entender sobre que cuidados preventivos podemos ter. Então, o nosso foco aqui hoje é sobre isso, cuidados preventivos, né? O que fazer para não chegar a esse clímax, né, sim, doutor Roberto? Sim. Queria que Arthur falasse a respeito disso. Uma pergunta que eu vou até fazer para ele, assim, como que você aborda essa questão no paciente que chega no consultório com sinais e sintomas de depressão? Você costuma perguntar, falar sobre isso nos seus atendimentos, ou como que você aborda, no geral, esse paciente a respeito de risco, de suicídio, de introdução de algum tratamento medicamentoso, de indicar um tratamento em psicoterapia? Importante. Você pode fazer de forma ampla? Pronto, doutor Arthur, vamos fazer aqui de forma bem prática. Como é que se dá isso? Como é que acontece essa abordagem? Então, como o doutor Roberto falou, né, antes da gente sair, né, realmente a gente precisa primeiro saber, né, e classificar esse paciente, né? Primeiro, quando ele chega, a gente vê a questão da ideação, é muito importante, e isso é um dos fatores mais importantes mesmo é a rede de apoio. Então, esse paciente que tem uma boa rede de apoio, que tem os familiares que estão em volta, que ajudam ele, a gente já fica um pouco mais tranquilo, né? Então, o profissional já sabe que tem esse apoio a mais, né? Exato. A gente sabe que esse manejo vai ser bem mais tranquilo, né? E justamente tem que classificar o risco como profissionais também, sim, né? Tentativas pregressas, elas aumentam muito o risco de novas tentativas e também o risco de letalidade aumentar entre as tentativas, né? E a gente orienta sempre também, né? Tem que estar com apoio conjunto da família, então sempre o que puder prevenir, medicação, não deixar com acesso, prevenir os meios letais, de fato, né? Sim, de forma bem prática, você disse aí de forma rápida, mas eu quero que você fale até de forma mais destrinchada. Como é que é? Tem que evitar até deixar remédios. Isso, qualquer meio, né, que o paciente que possa utilizar para atentar contra a própria vida, é bom que os familiares, que a rede de apoio, eles afastem isso. Você falou uma coisa importante, porque eu atendi uma menina de 15 anos. Ela já tentou várias vezes, porque ela disse que na casa dela os remédios ficam lá à toa. Ela vai lá, pega os remédios e toma tudo de uma vez. Ela foi várias vezes para o pronto-socorro. Aí eu tenho que estar conversando com essa família, com essa mãe, com esse pai, para não deixar esses medicamentos acessíveis, né? Certo. E não somente medicamentos, mas se a pessoa já tem essa ideação suicida, não deixar uma arma, né, seja branca ou de fogo, acessível. Então, vocês orientam isso tudo nesse caso, né, nessa família. Embora a medicação ela seja eficaz, ela seja excelente, ela tem tempo para fazer o efeito também. E é justamente isso que a gente tem que classificar, né? Se tem a necessidade de uma internação ou se dá para ser conduzido ambulatorialmente. Até porque uma parte dos pacientes que procuram ambulatório, né, que cometem suicídio, já procuraram ambulatório pelo menos um mês antes. Então, a gente tem que fazer essa classificação de risco muito bem feita para evitar, né, que esse paciente venha a chegar às vias de fato, né, a tentar cometer o ato novamente. Sim, então essa pessoa que chega até vocês, aí chega com uma depressão profunda, é levado por um familiar, então vocês vão fazer toda essa investigação, né, saber sobre a ideação suicida, quantas vezes já aconteceu, quantas tentativas, e estar atento ao comportamento dessa pessoa, né? E quando se é receitado a medicação, é sempre mencionado que a medicação não vai fazer efeito hoje, amanhã. Sim. Tem que esperar um período de aproximadamente... Entre
entre 7 a 15 dias para ela começar a ter os efeitos. Antes disso, a gente pode ter até um efeito rebote, né? E até, às vezes, uma piora do risco. Então, realmente, tem que ter um acompanhamento muito bem estruturado mesmo para a gente liberar o paciente para ambulatório. Porque, às vezes, né, o paciente chega lá e é necessário realmente uma internação, porque tem um risco muito alto, né, de realmente ir às vias. Então, a gente precisa sempre estar catalogando isso muito bem e até para o próprio paciente, né, o abordagem ser centrada nele, no sofrimento dele, o que ele tem sentido. E aí o que o Dr. Roberto pontuou muito precisamente, né, questão dos transtornos de humor são os principais, né, questão da depressão, afetivo bipolar. Então, todos esses transtornos aumentam muito o risco desse paciente. A gente tem que focar, claro, numa abordagem pessoal, numa abordagem, né, vertical mesmo desse paciente, ver o sofrimento dele e a gente também tentar resolver, porque nós profissionais de saúde mental precisamos lidar, né, com o sofrimento dele, resolver o que ele tem sentido, ajudar ele e guiar ele por esse caminho, né? Existe um mito de que quem fala sobre isso, que vai tirar sua vida, não faz isso. Me fala um pouco sobre esse. A gente ouve muito isso. Tá só falando, mas como é que é isso? Eu separei aqui alguns mitos que eu achei interessante a respeito disso. Um deles é este que você mencionou. Mas existem realmente vários mitos e várias coisas que podem corresponder à verdade. Sim. Agora, olha aqui alguns. Sim. Quem fala em suicídio não vai cometer. A realidade é que a maioria das pessoas que cometem suicídio dá sinais ou fala sobre ideação. Ignorar declarações pode ser perigoso. Falar sobre o suicídio de forma aberta pode salvar vidas. Sim. Outro mito. Pessoas que tentam suicídio querem morrer de fato. Isso é uma realidade? Será que é uma realidade? Não. Nem toda tentativa indica intenção letal. Nem sempre eles querem morrer de fato, querem acabar com a dor. Com a dor. Não estão dizendo que eu vou me matar, eu não quero viver mais, eu vou fazer alguma coisa. Não é isso, ele não está querendo morrer. Ele está apenas chamando a atenção, olha, eu quero acabar com a minha dor, não é isso? Isso é muito comum em pessoas com transtornos de personalidade, que a gente chama do cluster B, na classificação de borderline, narcisista, até o próprio antissocial. Ele está muito propenso a cometer suicídio por impulsividade. E assim, momento assim, de crise, né? De tá crise. Naquela euforia, naquela impulsividade. Sim. O abuso de substância também que pode piorar essa impulsividade, né? Essa impulsividade. O abuso de substâncias, principalmente o álcool, né? Sim. E assim, uma coisa interessante, que eu abro um parêntese aqui, é que a mulher tenta mais suicídio que o homem, mas o homem emprega mais meios letais. Então, o sucesso, que é de 1 para 20 no geral, acaba aumentando muito a possibilidade, porque o homem normalmente ele emprega meio letal. Meio letal. Já a mulher emprega meios que só vai passar mal e parar no pronto-socorro e em muitos casos não chegam a vias de fato. Sim, e por isso que elas tentam mais, mas o número em homens é maior por conta dessa questão. Então, segundo os estudos, as mulheres tentam mais, mas os homens tentam menos, mas são mais letais. Sim. E até puxando um pouco, né, para a questão mais pessoal mesmo, questão empírica da nossa prática, né, grande parte dos pacientes que chegam em uso hospitalar, né, da tentativa, que foi abordado, que fez realmente o manejo intra-hospitalar, eles falam justamente nessa questão não de morte em si, mas de tentar parar o sofrimento e fazer esse abuso da medicação a fim de parar de sentir essa dor, de sentir essa angústia. Então, muitas vezes mesmo, né, o paciente ele não está empregado na via letal, de fato, né, não tem um interesse letal. Não, muitos que eu já investiguei assim, na prática clínica, eles só queria dormir e não acordar mais. Só queria dormir uns dias e esquecer essa dor. A maioria fala da mesma forma. Exato. Gente, estamos aqui hoje no programa Espaço Mulher, conversando com o Dr. Roberto e o Dr. Jamil, da Clínica Psiquiátrica Amar, que fica na Avenida Otávio Santos, 328, Bloco C, bairro Recreio. E você pode seguir aí nas redes sociais, Clínica Amar VCA, uma palavra só, tá? Siga aí no Instagram para você saber mais sobre essa clínica que o nome já diz, né? Amar.
Tem tudo a ver com um tratamento amoroso, um tratamento humanizado, e é isso que eles propõem. Nós vamos mais uma vez para o nosso apoio cultural e a gente volta para dar prosseguimento aqui com esse bate-papo, com essa conversa tão interessante que nos ajuda a entender sobre esse assunto tão, às vezes, polêmico e difícil de se falar, que é sobre o suicídio. Mas hoje nós estamos querendo aprender mesmo sobre como prevenir. Eles falaram muito aqui sobre essa ideação suicida, e é verdade, muitas pessoas têm até a ideia, né? Mas se for visto com cuidado, for acompanhado, não somente o acompanhamento psicológico, o apoio familiar, mas também o acompanhamento psiquiátrico com a medicação correta, muitos casos poderão ser prevenidos. E é para isso que existe o Setembro Amarelo e existem momentos como esse para a gente trazer essas informações. Então, compartilhe aí o nosso programa de hoje para que mais pessoas fiquem a par dessas informações. A gente vai para o intervalinho e volta já já para a gente caminhar para os minutos finais do programa. Olha aqui, um monte. Você está na escuta do programa Espaço Mulher, como eu sempre digo aqui, meio que na brincadeira, o programa da mulher inteligente e do homem inteligente também, da pessoa que gosta de aprender coisas boas, coisas novas. Este programa existe há quase 30 anos, né, gente? E você que é ouvinte de carteirinha, eu fico feliz em saber que você nos acompanha lá desde 97, maio de 97. E temos muitos ouvintes que têm chegado ultimamente, são ouvintes que estão nos acompanhando recentemente. Eu agradeço você que sempre nos dá esse apoio, seja na sua casa, no seu veículo, na sua empresa, onde você vai, você leva o nosso programa. E tem muita gente agora, depois do aplicativo pelo WhatsApp, viajou até para o exterior, está lá me ouvindo a rádio pelo aplicativo. Então, você que ainda não tem um aplicativo, baixa o aplicativo no seu celular, Melodia Conquista, e aí você não vai ter desculpa de não ouvir o programa, né? E é claro, todos os bate-papos que nós temos aqui, as
os momentos de entrevistas, você vai encontrar depois também no YouTube. Fica lá no YouTube, você vai lá e compartilha. Então, essa nossa entrevista de hoje, você vai depois ouvir novamente. Escuta. Bom dia, Mary. Voltando aqui com os nossos convidados de hoje, doutor Roberto e doutor Arthur. Eu tenho um genro que chama Arthur. Que nome bonito esse seu, viu? Arthur. Eu amo meu genro. Conheço várias pessoas que chamam Arthur. Todas são pessoas especiais. Esse nome é lindo. Muito bem. Por que a clínica chama Amar? Clínica Amar. Um nome bem sugestivo, né? Sim. E a gente sempre foca, né, primeiramente no cuidado. Amar é o primeiro gesto de cuidado, né? Vai ser a base do vínculo humano, a força que está sustentando a vida. Amando, né? No amar a gente escuta sem julgamento, acolhe sem pressa e também oferece presença quando o silêncio pesa. A gente acredita que cada pessoa merece ser vista com sua dignidade, mesmo em meio à dor. Então, o cuidado, ouvir, acolher, a gente precisa muito focar nisso, tanto na primeira hora, né? Até você que está com uma pessoa que falou em suicídio, que tem falado que não quer mais continuar vivendo, que se sente deprimida. Acolha, escute sem julgamento, porque você vai estar fazendo um favor imenso a ela, vai estar ajudando ela. E esse acolher implica também segurar pela mão e às vezes até levar a um psiquiatra, levar a um local onde ela possa ser atendida de forma profissional. Exatamente, nessa escuta atenta, nessa escuta sem julgamento, é no momento que a pessoa se abre e ela fala sobre isso mais abertamente e também está mais... tende, né, a aceitar mais a ajuda, a aceitar uma ajuda especializada, médica, psicológica, medicamentosa, e todos esses pilares eles são muito importantes para sustentar a vida mesmo de quem está pensando no suicídio. Muito interessante essa sua fala, viu? Eu estou olhando aqui a missão da Clínica Amar, está assim: promover saúde mental com ética, empatia e excelência, acolhendo cada paciente de forma individualizada, né? É um referencial, assim, algo diferente, sim, né? Sim, e a gente pensou o nome, como um programa, o tema é a prevenção, e específico para o seu público, Rose, eu venho homenagear também minha esposa, minha querida esposa Nazik, que foi ela que teve a ideia. Sim, um abraço para você, Nazik. Do nome. E o nome significa Aliança Médica Arthur Roberto. Olha só. Ah, não, gente, é bonito demais. Então foi ideia da Nazik. Foi. Aliança Médica Arthur Roberto. Isso. Que legal. Quando a gente pega assim umas letras e une e forma uma palavra, como é o nome disso? Acróstico? Mais ou menos isso. Sim, então, você agradece a Nazik por essa santa ideia. Isso, teve uma ideia excelente e ela está na frente também conosco lá, cuidando da administração, da administração da clínica. Mas é isso, esse tema tem essa relevância e a abordagem, às vezes, necessita ser medicamentosa. Sim. Porque muitas vezes o paciente, né, ele tem um problema de humor, mas ele pode ter um problema emocional, ele pode ter um outro transtorno mental. Então, o diagnóstico é fundamental. Existe um medicamento que é bastante... vários estudos robustos provaram que ele tem efeito na redução do suicídio, que é o carbonato de lítio. Só que essa medicação, ela tem que ser... A pessoa tem que ser avaliada, precisa, né, ter um manejo correto com essa medicação, mas é uma medicação que por si só veio ajudar muito a psiquiatria na prevenção do suicídio. Então, esse manejo ambulatorial, ele pode ser feito com o suicídio. Agora, com as pessoas que estão pensando com ideação suicida ou que já cometeram suicídio. Agora, o mais importante é o acompanhamento ser feito par e passo com o profissional da psicologia, com a psicoterapia. Eu costumo falar para meus pacientes que remédio não salva, remédio ajuda. É um apoio a mais. É um apoio a mais. Agora, que existem outras formas de tratamento que realmente vão fazer com que a pessoa
se desvencilhe do remédio, Sim. inicia, depois faz um desmame, Sim. um início, meio e fim, um tratamento, mas a psicoterapia vai fornecer meios de alívio desse sofrimento, muitas vezes de abordar a causa do que aconteceu, a origem, né? A origem, tá por trás daquele... Por trás, e assim, a gente tem, assim, lá na nossa clínica, a gente tem esse cuidado com o paciente de ofertar ele esse tipo de tratamento Sim. completo, não só o médico clínico medicamentoso, Sim. mas também ouvir o paciente já desde a entrada, né? Nós os médicos, eu e Arthur que trabalhamos lá, a gente sempre ouve o paciente pelo período necessário Sim. para que a pessoa, e muitas vezes a pessoa sai com gratidão, obrigado por ter me ouvido. Isso já é algo que, assim, é muito interessante na prevenção do suicídio, você Sim. saber ouvir as pessoas. E aqui está também que a visão de vocês, né, lá na clínica, é ser referência em cuidado psiquiátrico humanizado. O que significa, embora você já tenha acabado de falar o que é tratamento humanizado, mas o que significa isso? É tratamento psiquiátrico humanizado, respeito à individualidade, compromisso com a ciência e inovação. Fale, Arthur, um pouco mais sobre esse aspecto da humanização. Por que isso? E a gente se pauta, né, sempre em cada caso, cada paciente, cada dor que a pessoa carrega, as histórias... Não é tratar todos de forma igual, né? Assim, é um medicamento igual para todo mundo, é uma coisa individualizada. Exato. Toda pessoa, ela realmente é única em genética, em história de vida, em sentimento. E é isso que a gente trata realmente com um cuidado humanizado. A gente tem uma visão completa dessa pessoa. Então, claro, a gente não vê como um DSM-5, como uma tabela classificatória de forma alguma. A gente vai procurar sempre esse diagnóstico, Sim. mas sempre buscando, né, na história da pessoa, nas vivências Sim. da pessoa, aquilo que aflige, aquilo que causa dor, e às vezes cavando muito fundo, né? Até na psicoterapia a gente pensa muito nisso, né? A gente encontra partes dessa psique da pessoa que ela está escondendo, que ela está enterrando e que isso está causando sofrimento nela. Então, esse cuidado humanizado, esse tempo de escuta, esse momento que a gente tem com ela, né? É muito importante. E a gente sempre aliando, né? A psicoterapia com a terapia medicamentosa, Sim. com o cuidado familiar, rede de apoio e o apoio, né? Todos eles têm que se interligar, se comunicar e se ajudar. É o que nós chamamos de interdisciplinaridade, né? Tem que haver essa junção, né? Exatamente. Psiquiatria, apoio psicológico, apoio familiar e às vezes até outros tipos de terapias alternativas, né? Que nós sabemos, não vamos entrar em detalhes aqui, mas existem outras terapias alternativas que vai ajudar esse paciente, né? Porque como você falou, cada um é único, cada um vai se adequar a um tipo de abordagem, não é isso? Então, isso que quer dizer um tratamento humanizado, personalizado, né? Individualizado. E essa é a proposta da Clínica Amar. Estamos caminhando para o finalzinho do programa. É uma pena, porque esse assunto merece mais outras vezes. Então, vamos fazer aqui um compromisso no público. Hoje é a parte 1, né? Vamos ter uma parte 2, claro. Porque esse tema é muito relevante para o ano inteiro, né? A gente dá uma ênfase maior no mês de setembro, mas é preciso continuar falando, porque saúde mental é algo que está sendo uma preocupação, né, dos profissionais de saúde do mundo inteiro. Exatamente, é falando e conhecendo que a gente aprende a evitar, que a gente aprende a lutar contra o verdadeiro inimigo. Se a gente não conhece, não dá vista, né, não dá vazão a isso, a gente não consegue combater realmente. Se não ver, se não identificar, como vai intervir, né? Exato. A Nora diz assim, obrigada a todos pela oportunidade, obrigada a você também, Nora, porque está aí na escuta, Nora Botelho. É minha mãe. Mãe é mãe, gente. Mãe tá sempre ali, olha, dando aquele apoio, né? Sim. Ouvindo. É daqui de Conquista. Daqui de Conquista. Um beijo, Nora. Olha, nós do Projeto Desperta Débora, você já sabe, né? Mães de joelhos, filhos em pé. Sim. E tendo a oportunidade, todas as mamães estão nos ouvindo, inclusive vocês, estejam nos nossos encontros mensais. Terceiro sábado do mês, as mães estão ali orando, pedindo a Deus a proteção para os nossos filhos, para os nossos jovens. Sim. Então, acima de qualquer intervenção, de qualquer recurso que a gente possa usar para trazer saúde para os nossos filhos, para a nossa geração, acima de qualquer recurso está o recurso da fé e da oração. Vocês pensam assim também? Sim. Então, fique à vontade para a gente terminar e deixe suas palavras finais. Sim.
pegando, né, um gancho nisso que Rose acabou de falar, eu acho interessante que os grandes trabalhos de meta-análise em medicina mostram que a religião é uma estratégia de coping. Agora, ela pode ser positiva ou negativa. Então, se uma religião é bíblica, está pautada na palavra do Senhor, realmente vai ajudar e reduz essa questão da estatística do suicídio bastante. Então, já é comprovado, inclusive cientificamente, que a parte espiritual é decisiva, a mais importante, inclusive, em suporte, em alívio do sofrimento, né? Nós temos um Deus que olha por nós e que basta nós importunarmos em oração, o Senhor nos atende. Então, sempre a gente pensa que Deus provê meios ordinários também, que é a utilização de medicamentos, de técnicas, mas às vezes de forma extraordinária ele também age. E nós confiamos no Senhor e acreditamos que, esperamos, né, que esse bate-papo tenha gerado conhecimento aos ouvintes, né, para poder falar mais sobre esse tema importante. Isso, se eu pudesse deixar uma mensagem... Sim, doutor Arthur, fica à vontade para a gente fazer esse final assim. Né? Depois ainda temos a oração final. Então vamos. Então, o suicídio ele pode ser prevenido. Então, se você percebe sinal em alguém próximo, não ignore isso. Tá? Então, escute, acolha, incentive a buscar ajuda. Tá? E se você também está ouvindo que está passando por isso, saiba, você não precisa enfrentar isso sozinho. Busque ajuda médica, psicológica, e se você precisar também, ligue 188, que é do Centro, né, de Valorização da Vida, que sempre tem uma saída. No momento de aflição, teve aquela ideia suicida, ao invés de ficar desesperado, ligue 188, né? Isso, ligue 188. É o Centro de Valorização. E sua vida é muito importante para todos que estão ao seu redor e para a gente, tá? Então, se você está ouvindo isso, cuide dela e busque ajuda, se você estiver passando por algo assim. Muito bem, agradeço demais a presença de vocês aqui. Eu espero que muitas pessoas tenham sido abençoadas, alertadas, né? Bem informadas, eu acredito que sim. E quando nós falamos agora no finalzinho sobre esse recurso, né, chamado fé, eu estou me lembrando de uma cliente que eu atendi essa semana. Ela disse que o que está sustentando ela, que ela ainda não tirou a vida dela por causa da fé. Sim. Porque o sentimento é muito ruim, né? O mal-estar mental, as ideias suicidas vêm. É incrível como as pessoas dizem que sofrem demais quando vêm essas ideias, né? A questão mesmo, às vezes, dessa desregulação de substâncias neuronais. Foi o que eu disse para ela, você precisa procurar um psiquiatra mais urgente, porque o acompanhamento psicológico é importante, mas em muitos casos é preciso os dois, né, de mãos dadas. Acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico e, é claro, acima de tudo, usando o recurso da fé. Segurar fortemente nas mãos do nosso Deus que tudo pode. Amém. Obrigada. Vamos fazer a nossa oração final. Coloque a vinheta, Jonatas. Sempre eu faço. Então vamos terminar o programa, fazendo oração com o nosso irmão, doutor Roberto, agradecendo a Deus por este programa e pedindo a bênção dele sobre todos os ouvintes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus bendito, Deus bondoso, Deus grande e misericordioso. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de estar falando sobre esse tema relevante. Pedimos ao Senhor que continue a abençoar, meu Deus, esse programa, que leve informação às pessoas, aos irmãos e àquelas pessoas que estão em sofrimento em nossa cidade e região. Pedimos que o Senhor continue a abençoar a irmã Rose, meu Deus, e abençoe os ouvintes desse programa hoje. E se tiverem com algum problema, Senhor, o Senhor é o nosso auxílio, sim, o Senhor é o nosso libertador. Deus. Cremos em Ti, Senhor, que o Senhor há de nos ajudar e há de aliviar o sofrimento de quem está nos ouvindo agora, meu Deus. Amém. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Amém. Deus está te segurando pela mão. Deus está te abençoando, ou Ele pode te curar, mas Ele cura também, é claro, através da medicina, através dos profissionais de saúde. Precisando de ajuda, não hesite em procurar a Clínica Mar. O telefone?
Pode ligar, né? Isso, é o 77 Sim. 3028 2220. Então pode agendar por esse número. Isso. Pode. Agora, o de agendamento eu Sim, recomendo até pode porque falar. tem o WhatsApp, né? Sim. É o 77 Sim. 988 33 1800. Esse é o que a gente faz mais agendamentos no WhatsApp, consegue fazer o acompanhamento com os pacientes também, conversar, ver, né, se tem a eficácia, porque assim, a gente precisa sempre estar próximo do paciente, averiguando, verificando se a terapêutica está eficaz, se está precisando de fazer algum ajuste. E através do WhatsApp vocês vão tendo esse contato, né? E a princípio, né, até pelo psicofármaco, isso é uma coisa muito fina, uma coisa que a gente precisa estar tendo aquele ajuste, não por ser algo perigoso, de forma alguma, mas por ser algo que a gente precisa estar tendo um cuidado maior na hora de ministrar. Então, por isso, a gente tem sempre esse contato mais próximo com o paciente. Ótimo. E averiguar. Então, atenção, você que está tendo essa necessidade de procurar esse acompanhamento psiquiátrico, não hesite em procurar. Agende aí com nossos irmãos e da Clínica Amar e não perca tempo. Vamos cuidar da saúde mental. Um grande abraço para todos vocês que estão aí com a gente até agora e até amanhã, se Deus quiser. Continue na Melodia, porque está chegando o debate Melodia. Obrigada, meus irmãos. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Até.